Bom dia, nono ano. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. É sempre bom a gente se reencontrar, né? Ou pelo Zoom nas aulas síncronas, ou por aqui nas aulas gravadas. Só vocês me veem, não posso ver vocês. Mas de qualquer maneira, é bom a gente retomar o nosso assunto. Eu vou fazer uma oração e aí eu solto aquela vinheta bem curtinha para a gente entrar no tema de hoje, ok? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tua graça, por teu cuidado, pela tua proteção. E pedimos agora, Senhor, que venha nos abençoar nessa aula, para que a gente capte, apreenda o propósito dessa lição, e entenda a tua vontade e tenha também da tua parte poder para colocar em prática. Dessa maneira oramos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, a matéria de hoje, a nossa lição, nosso capítulo, está aí na página 52. É o capítulo número 7, título Sintonia Fina. Para introduzir o assunto de hoje, me permita só contar um episódio que eu experimentei aqui na minha casa junto com meu filho. A gente estava fazendo um instrumento ali para exercício físico, tem que inventar nessa quarentena, tem que fazer alguma coisa, né, para se mexer. E aí eu precisava furar um tronco de eucalipto com uma furadeira dessas comuns, né? E não foi fácil. E o furo foi tão difícil de fazer que a furadeira começou a esquentar demais. E eu tive que, por algumas vezes, parar, deixá-la esfriar, para recomeçar até conseguir atravessar todo aquele tronco. Era um furo bem largo, né? A furadeira precisou descansar. As ferramentas precisam descansar de vez em quando. As máquinas também precisam descansar de vez em quando, para serem lubrificadas, serem revisionadas, para receberem manutenção preventiva ou até corretiva e poderem continuar trabalhando por mais tempo. O nosso corpo, você sabe, é como uma máquina e ele também precisa de repouso. Ele também precisa descansar de vez em quando. Não só o nosso corpo físico, mas também a nossa mente precisa de repouso. O tema de hoje é sobre isso. O título, como eu falei, Sintonia Fina, e fala do repouso, como levar o nosso corpo a repousar, a descansar também no aspecto espiritual. Deixa eu mudar de tela aqui, ó, e eu vou ler um verso bíblico com vocês, ok? Olha esse verso. Está no nosso capítulo, depois você pode dar uma lida no texto todo do capítulo que estamos estudando, que é o capítulo 7, né? Isso lá, deixa eu só conferir aqui. Eu ia falar capítulo 6, mas é o capítulo 7, Sintonia Fina, página 52. E esse verso de Marcos 6, 31 e 32 diz assim: E ele lhes disse, palavras de Jesus aos discípulos: Venham repousar um pouco à parte num lugar deserto, isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. O comentário é do evangelista Marcos. Ele fala que Jesus chamou os discípulos para que fossem juntos a um lugar deserto, à parte, um pouco afastado daquela movimentação que era quase que constante em volta de Jesus, pelas multidões que eram atraídas a ele. Centenas de pessoas, talvez milhares, e é claro que aquela agitação toda, e por muito tempo, também levava Jesus ao cansaço. Jesus, os discípulos, precisavam de vez em quando estar num lugar reservado para repousar. Como eu falei, não é só o nosso corpo físico que precisa de repouso, a nossa mente também precisa de repouso. Isso é o que diz Salmo 42, 5 e 2. A ordem está invertida, mas é porque eu vou ler nessa ordem, primeiro o verso 5 e depois o verso 2. Aqui, o salmista Davi diz: Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Aqui ele está falando de um cansaço, de um esgotamento espiritual, mental. Né? E no verso 2, ele já havia antecipado a resposta sobre como poderia ter esse descanso espiritual. No verso 2 ele diz: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Olha, para a gente descansar fisicamente, tem que dormir, tem que repousar. Para a gente descansar espiritualmente, a gente tem que ir à presença de Deus. É assim que a nossa mente se refaz, que o nosso coração se restabelece, se organiza, se alinha, para a gente poder continuar saudável em todos os sentidos. Entendeu? Como é que a gente se aproxima de Deus? Como é que a gente repousa na presença de Deus?
Como é que a gente descansa espiritualmente? Através da comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus é formada por 3 atividades fundamentais, que a gente sempre cita aqui. 2 mais do que uma. Você já vai entender. E hoje eu estou aqui para falar dessa uma, que geralmente a gente não menciona muito. Mas as 3 atividades pelas quais a gente constrói a nossa comunhão com Deus são aquelas que você já sabe. Leitura da Bíblia, acompanhada de oração, ou vice-versa, e meditação. A gente fala muito sobre ler a Bíblia e orar. E claro que temos que falar, é essencial. Mas a gente nem sempre fala com a mesma frequência da meditação, que deve acompanhar essas outras duas. O que é a meditação? Meditação é quando a gente separa aquele tempo para ler a Bíblia, para orar, mas a meditação é pensar naquilo que a gente leu, refletir sobre a Bíblia. E isso acontece num lugar calmo, tranquilo. Geralmente, você estando sozinho, só você e Deus. Pode ser no seu quarto, pode ser na natureza, pode ser em qualquer lugar. Eu lembro que trabalhava numa empresa, antes de ir para o seminário, para fazer faculdade de teologia, e às vezes eu usava o meu horário de intervalo do almoço para meditar na palavra de Deus. Eu pegava minha Bíblia, ali no meu ambiente de trabalho mesmo, era uma fábrica, uma indústria, mas eu achava um lugarzinho meio reservado lá, mais em silêncio, nessa hora do almoço. E ali, depois que eu almoçava, eu usava um tempinho para ler e pensar. Sabe, a leitura da Bíblia é feita de maneira apressada e a gente saindo já para as atividades que a gente tem que para cumprir, não traz muito proveito. O proveito está em a gente orar, ler e pensar, absorver, digerir tudo aquilo que a gente leu. Pensar no que Deus talvez queira nos dizer, pensar na vontade dele expressa ali no texto. Alguém com muita propriedade disse uma vez que quando a gente ora, nós conversamos com Deus. Mas quando a gente lê a Bíblia e medita nela, Deus fala conosco. Dessa maneira se estabelece quase que um diálogo entre nós e Deus. Nós falamos com Ele e Ele fala conosco. E é na meditação que a gente interioriza e compreende com muito mais profundidade aquilo que Deus quer falar para a gente através da palavra dele. Esse é um capítulo simples, galera. É um capítulo que quer te motivar a você fazer da meditação uma prática também comum, rotineira, na tua comunhão com Deus. Ler a Bíblia, orar e meditar. Mas não confunda a meditação bíblica com outras formas de meditação que às vezes a gente vê na televisão, no YouTube, na internet a gente vê muitas práticas de meditação. Se você colocar lá meditação, você vai ver um monte de coisa. Mas, por favor, não confunda a meditação bíblica com aquelas outras formas de meditação chamadas meditações místicas, esotéricas, espiritualistas, ok? São duas coisas completamente diferentes. E aí tem um quadro que contrasta as duas para você ver como elas são essencialmente diferentes e têm objetivos diferentes, ok? A meditação bíblica, ela é ativa, ou seja, você está em atividade, lendo a Bíblia, conversando com Deus em pensamento, tentando compreender a vontade de Deus, e você está completamente dono da sua razão, tomando inclusive escolhas importantes para a tua vida dali para frente, com base no que você está estudando e aprendendo da palavra de Deus. Na meditação mística, esotérica, ela é passiva. O indivíduo fica ali parado, pensando em si mesmo, interiorizando pensamentos, sem muita atividade. Na meditação bíblica, você está ali para encher-se do quê? Da palavra de Deus. Na meditação mística, acontece um esvaziamento da mente. E isso é algo que é dito por eles mesmos, aqueles que praticam esse tipo de meditação. Esvaziar a mente, estar vazio em si ou de si mesmo. E sabe que isso é meio perigoso, porque diz o ditado popular, a Bíblia também ensina isso de outras maneiras, mas vou usar aqui a frase comum que a gente ouve por aí, que mente vazia é oficina de Satanás. E também a Bíblia declara que o nosso coração é enganoso. Então, concentrar a nossa vida em nós mesmos e tentar se fechar e esvaziar-se, isso não é uma prática que combina com aquilo que Deus apresenta na sua palavra, entendeu? A gente deve meditar de maneira consciente para encher-se, não de mim mesmo, não em mim mesmo, mas da palavra de Deus. Outra coisa, a meditação bíblica é centrada em Deus. Nesse outro tipo de meditação,
O centro é o próprio indivíduo, o próprio eu. E por último, a meditação bíblica busca por orientação racional vinda de Deus para a gente compreender a vontade dele e tomar decisões, escolhas que sejam importantes para a nossa vida e para a nossa salvação. Na meditação mística, não é essa busca racional por orientação que nos dê uma direção para escolhas corretas. Na meditação mística esotérica, há uma busca por sensações agradáveis. O foco é no sentimento e não na razão, que é o foco da meditação bíblica. Você entende a diferença? Muitos aspectos da meditação mística e bíblica não coincidem com aquilo que a Bíblia apresenta ser a vontade de Deus para nós. Então a meditação que estou falando é essa daqui, olha, ativa para você encher-se da palavra, centrado em Deus, para buscar dele orientação, para basear as tuas escolhas e decisões. E eu te convido a experimentar esse tipo de meditação. O livro traz aqui na parte final, galera, desse tópico, um conselho bem prático e simples. Diz assim, olha, como meditar. Tá aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui. Como meditar. E aqui tem alguns conselhos assim que você pode colocar em prática de maneira muito simples na sua vida. E é na página 55, depois você lê esse tópico. E aqui sugere algo básico, né? Você separar talvez de 5 minutos, quem sabe um pouco mais, mas 5 minutos para você começar, você já vai ver que é o suficiente. 5 minutos para você orar um pouquinho, ler, nem que seja um trecho pequeno da Bíblia, mas pensar naquilo que você leu, digerir aquilo que você leu, tentar tirar desse texto a vontade de Deus para você naquele momento, naquele instante. Pensar, meditar, talvez orar de novo. Quem sabe 5 minutos seja muito pouco tempo, né? Mas você vai avançando de um dia para o outro, seja consistente, seja constante, faça dessa prática uma rotina permanente no teu dia a dia. Você vai ver que talvez 5 minutos seja pouco, vai aumentando para 10, 15, e vai ser um prazer para você passar esses momentos com Deus. Ali Deus pode impressionar sua mente com muita coisa importante. E eu vou só ler um texto de Paulo aqui, ok? Foi Paulo que escreveu: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Olha que legal! À medida que a gente vai tendo a nossa experiência crescente de comunhão com Deus, marcada e construída pela oração, pela leitura da Bíblia e pela meditação, que é essa sintonia fina com Deus, a gente vai se tornando, somos transformados e vamos nos tornando mais parecidos com o Senhor. Que Deus te abençoe aí, alunos do 9º ano, querido aluno e aluna do 9º ano, que você tenha essa experiência pessoal e que quando você estiver ali lendo a Bíblia, meditando e orando, Deus fale no teu coração e faça você perceber quão valiosos são esses momentos, para que você faça disso uma rotina e algo que transforme a tua vida, beleza? Vamos orar? Fica aí o desafio, tá bom? Ficou lá no roteiro também para você preencher os exercícios desse capítulo, ok? Dá uma lida no capítulo todo, pega mais algumas ideias além daquilo que eu falei, faça os exercícios e reforce em você a escolha de fazer disso uma rotina constante para o teu crescimento espiritual e para o teu descanso espiritual em Deus. Vamos orar? Senhor Deus, abençoe esses alunos, essas alunas, abençoe a mim, a todos nós, porque todos nós precisamos de Ti e no nosso contexto, na nossa condição de pecado, é um desafio. Muitas vezes não queremos parar para ler a Bíblia, para orar, para meditar, mas que o Senhor nos dê poder para fazer disso algo que seja constante, permanente, rotineiro e que também seja prazeroso estar em Tua presença. Por favor, nos guarda, fica ao nosso lado, até a próxima aula. Em nome de Jesus oramos. Amém. Tchau, galera. Até a aula que vem, tá bom? Não esqueçam das atividades indicadas ali pelo roteiro. Um abraço. Tchau, tchau.